você está interessado em acompanhar os principais assuntos da semana ou se informar melhor sobre o que gera polêmica no Brasil, o Sala Debate é o seu lugar. No Futura, as noites têm mais informação, diálogo, reflexão. É a faixa noturna de jornalismo, um canal aberto para os mais diversos pontos de vista, inclusive o seu. Meu nome é José Brito, eu hoje coordeno a área de jornalismo e mídias digitais aqui do canal Futura e estou à disposição de vocês. Aqui eu coordeno um departamento que produz comunicação e informação para diferentes colaboradores. O Futura ele é um projeto social de comunicação, ele atua frente a parcerias com a iniciativa privada, com produtoras independentes e com TVs universitárias. Então quem faz jornalismo aqui no Futura, quem faz comunicação aqui no Futura sabe que é uma proposta para não se encerrar na tela da TV. O audiovisual ele tem outras funções, as pessoas sabem que tem que promover debates sobre esse audiovisual, seja com estudantes universitários, com detentos que estejam numa prisão, com populações que estão sendo removidas por barragens de grandes obras, por lideranças comunitárias que estão em alguma comunidade aqui do Rio de Janeiro ou de algum lugar do país. Fazer audiovisual aqui dentro é saber que ele não se esgota na tela da TV. E aí a minha função é articular, fazer a curadoria de todos esses conteúdos. Tudo que vai para a tela do Futura, via departamento de jornalismo, seja uma entrevista, um programa de debate, um documentário, um telejornal, uma websérie, eu sou responsável por essa cadeia produtiva. Desde o texto do repórter, se ele está tendo erro de português ou se ele está tendo uma abordagem em confronto ao Estatuto da Criança e do Adolescente, se ele está discutindo o papel da mídia, eu sou responsável pela gestão dessas equipes. A Farani entra com um capítulo muito especial na vida de todo estudante, sobretudo da faixa ali, o 004, os bares da minha época, a oportunidade de tomar uma cerveja com os professores, com os alunos no início do curso. Mas eu tenho muita paixão pelo audiovisual, então assim, foi na faixa, no laboratório do audiovisual que eu fiz os meus primeiros experimentos como comunicador, como estudante de jornalismo. Tenho um carinho muito grande pelo Guto Neto, pela equipe que trabalhava com ele lá no audiovisual naquela época. Naquela época comecei a desenvolver uma paixão pelo jornalismo em virtude de uma oportunidade de estágio que eu tive numa produtora de vídeo que fazia o Globo Ecologia. E com essa oportunidade que eu tive, eu retornei para a faculdade com outro olhar. Então, assim, a minha modelagem no fazer audiovisual foi acontecendo muito em função dos experimentos que eu fazia naquele ambiente. Eu tenho um agradecimento muito grande por essa oportunidade que a faixa me deu. Lembro que no início, em 1997, 98, quando eu consegui o estágio no Globo Ecologia, eu tive acesso a uma cadeia do mercado de trabalho que eu não conhecia. Eu estava tentando ir para o mercado de publicidade, eu estava tentando entender de que maneira a publicidade, que foi algo que sempre me apaixonou, acontecia. E nesse meio tempo eu consegui um estágio que fez com que eu tivesse a oportunidade de viajar o país inteiro. Uma produtora independente que fazia um programa com cunho documental no final dos anos 90 me deu a oportunidade para um rapaz que nasceu em Petrópolis, que é de classe média, que estudou numa universidade particular, numa faculdade particular no Rio de Janeiro, conhecesse os rincões da Amazônia, o sertão do Nordeste, as etnias indígenas do Centro-Oeste. Então, para mim, aquilo foi uma vivência muito importante do ponto de vista social, antropológico, para a minha formação. Tanto é que isso foi fazendo com que as minhas decisões ao longo da minha carreira fossem se aproximando mais para as questões sociais. Então foi o início de um trabalho frente a uma produtora de vídeo. Trabalhar com produção independente é um desafio, não é uma rotina que você tem todos os benefícios trabalhistas, o salário no final do mês, você tem que se reinventar para poder entrar em projetos e ter um faturamento por projeto. Então também isso foi um desafio no início da minha carreira que eu aprendi a lidar com ele, mas foi muito gratificante naquela fase que eu passei pelo Globo Ecologia. À época teve uma produtora de vídeo que chegou ao Globo Ecologia trazendo uma proposta da NHK, que é uma TV japonesa e que tinha um japonês aventureiro que gostaria de atravessar todo o trecho do Rio Amazonas em território brasileiro a bordo de um jet ski. Então imaginem vocês, de que maneira fazer um doc a respeito disso, de que maneira avaliar as questões logísticas para isso. Isso aconteceu no intervalo de 22 dias. Então por 22 dias eu saí de Belém, no Pará, e fui até Tabatinga, na outra ponta da Amazônia, de barco, subindo o rio com um japonês andando de jet ski do lado. Então toda a equipe de TV ficou no barco, junto com a equipe da NHK, e eu tinha a responsabilidade de fazer não só a cobertura jornalística para o Globo Ecologia naquela época, como a cobertura do ponto de vista jurídico, burocrático, para que os japoneses pudessem trafegar pelas fronteiras da América Latina. Então, assim, no primeiro dia de barco, você tem uma vivência ali de dormir em rede, de entender o ambiente. No segundo, você vive essa mesma rotina. No terceiro, você já quer jogar um japonês para fora do barco, porque a gente teve uma ideia de pegar a voadora, que são aqueles barquinhos de alumínio,
né, porque a chalana, o barco tinha que acompanhar o japonês que estava indo de jet ski. Então a câmera ficava filmando e eles ficavam se comunicando por rádio. A gente fazia isso durante 10, 20 minutos, depois enchia o saco e queria fazer outra coisa, né? Toda a Amazônia ali do lado e a gente querendo filmar japonês. Então a gente teve a ideia de pegar o barquinho, avançar com o barco umas 2 horas antes, para poder chegar na frente de uma comunidade, descia na comunidade, fazia a matéria e o barco chegava, pegava a gente. Só que aí os japoneses também tiveram essa ideia e ficou uma briguinha para quem ia utilizar o barco nos dias seguintes, mas foi uma vivência muito interessante por 22 dias. No ambiente amazônico. O fato do Futura ter uma rede de colaboradores, né, a gente não tem tanta produção própria, mas produz em parceria com muita gente. E, obviamente, quando você produz em parceria, você está em contato com TVs universitárias, com instituições que debatem o jornalismo, com ambientes de formação. Então, eu lembro que, eu acho que foi em 2011, 2012, uma colega minha me indicou para esse programa de bolsas da National Press Foundation, que é uma instituição que debate a formação de jornalistas em Washington, nos Estados Unidos. Eu apliquei, sem até muita perspectiva de ter sucesso, me chamaram e eu passei 2 semanas com eles debatendo a atuação de jornalistas em saúde, em desenvolvimento humano, né, que traz muita referência porque é o Brasil. Foi muito legal. E com relação ao prêmio Gabriel Garcia Marques, a FNPI, que é a Fundação para o Nuevo Periodismo Ibero-Americano, com sede em Cartagena, na Colômbia, também foi nossa parceira em uma série de discussões sobre comunicação, jornalismo, e aí eles me convidaram, depois de um certo tempo, para ser júri do prêmio Gabriel Garcia Marques. É uma outra experiência fantástica, porque você tem acesso a conteúdos jornalísticos do mundo inteiro, né, sobretudo dos países da América Latina e muitos colegas do Brasil. E são experiências enriquecedoras, porque você se coloca também no outro lado da bancada para avaliar o trabalho da produção jornalística. Eu acho que na era que a gente vive, na nossa geração, do debate sobre o feminismo, o debate sobre o empoderamento do jovem, o debate sobre a política, sobre o papel do jornalista, ele está colocado, né? Vocês devem ter seus grupos no WhatsApp em que vocês brigam mais, brigam menos, seja com o pai, com a mãe, com o tio, com o colega, é o grupinho do futebol, é o grupinho dos estagiários, é o grupinho da família, e nisso acho que a política veio também, né? Eu costumo dizer que de tédio a gente não vai morrer no Brasil, haja vista tanta notícia sobre política que a gente tem visto desde 2013 para cá. Mas as manifestações de 2013, 2014, 2015, 2016 foram se moldando de uma maneira muito híbrida. Mas aconteceu muita coisa na história do Brasil antes disso. E será que não havia tanto envolvimento de tantas outras pessoas? Ou será que a tecnologia não registrava isso sob um outro prisma? Eu sou muito favorável ao novo, ao universo jovem, a tentar entender o que um público de 16 a 30 anos consome, né? Não só eu, todas as empresas querem isso, as pessoas sabem que esse público tem poder aquisitivo, tem inovação, tem humor, tem padrão de consumo. É muito legal, mas hoje em dia eu também acho que no âmbito da comunicação há uma variedade muito grande de práticas e assim, há um empoderamento muito grande das pessoas. O que eu quero dizer com isso? Aqui no Futura, eu acho que em algumas outras instituições também, já é mais difícil reter um estagiário, já é mais difícil entender o estagiário, porque ele tem uma necessidade de querer fazer muita coisa ao mesmo tempo e não está mais só satisfeito com aquela rotina de trabalho convencional. Isso é legal, isso é ótimo, mas isso também traz um debate que é do empoderamento. Às vezes a figura se inverte. Ao você contratar um estagiário, você quer entender o que ele quer, mas parece que ele também está te entrevistando para saber se aquela empresa é boa o suficiente para ele. E é claro que as duas coisas fazem sentido, mas eu acho que há um debate necessário para fazer com que essa conversa não perca de rumo, porque tem muita gente boa trazendo muita inovação, mas tem muita gente também se achando Mark Zuckerberg, achando que vai inventar um Facebook todo dia. Então, você que é estudante de jornalismo, estudante de comunicação, a minha dica para você é que você não deixe de ler, não deixe de procurar informação no seu dia a dia, né? A gente vive numa sociedade que está repleta de informação, repleta de conteúdo, mas muitas vezes as pessoas não querem se aprofundar em algum conteúdo e ficam compartilhando informações, curtindo páginas e mandando opiniões que às vezes estão sem uma perspectiva mais aprofundada de uma discussão. Então, de uma maneira bem prática, a dica que eu dou é: não deixe de ler, não deixe de entender a história das discussões que você participa e, claro, tente trazer o que você tem de mais inovador na sua essência. Apaixone-se pelo que você gosta de fazer e não deixe as pessoas te convencerem do contrário. Você é bom em alguma coisa e está escolhendo a sua rotina por algum motivo. Aposte nisso, mas não perca de vista a necessidade de crítica, leitura e escrita, porque isso sempre será diferencial na hora de uma simples conversa.